Olá, está no ar mais um Frente a Frente, esse programa que tem um compromisso de esclarecer o que a administração pública tem feito pela população. Hoje conosco, Frente a Frente, Márcio Túlio de Moura, que está no comando da pasta de Agropecuária e Desenvolvimento Econômico dentro da Secretaria, do bojo da Secretaria também de Meio Ambiente. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você, Raquel, aos telespectadores do programa Frente a Frente, da TV Câmara. É um prazer estar aqui esclarecer para a população. Até essa interação é ótima para a população e para a gestão pública. E a gente tem muito assunto para falar, porque Sete Lagoas vem crescendo e essa pasta, especialmente de desenvolvimento econômico, é uma pasta que tem muita ação a fazer, muito planejamento a fazer, porque Sete Lagoas vem crescendo e vem tomando proporções que, se não for bem planejada, sai do controle. Mas antes, eu quero conhecer quem é o Márcio Túlio. Raquel, o Márcio Túlio é conhecido como Túlio. Às vezes fala Márcio, eu nem olho porque eu esqueço. Então vou te chamar de Túlio agora. Conhecido como Túlio, 50 anos, casado com Luana Roberta. Ela é engenheira ambiental, é atual secretária de Meio Ambiente de Paraupeba. Eu fui secretário de Meio Ambiente e Agricultura e Comércio com o Juca Bahia lá em Paraupeba por 8 anos. Eu já tinha sido secretário em gestões anteriores. Sou apaixonado por tecnologia, desenvolvimento, sou apaixonado por pessoas, por ver a cidade. Eu sou apaixonado por ver os resultados das coisas acontecerem. Eu sou isso, sou uma pessoa que gosta de desafios, gosta de ver as coisas dando resultado e trazendo benefícios para as pessoas. Você está aí no comando há 6 meses, né? Estamos lá 6 meses. Como é que tem, de lá para cá, o que a gente pode falar de evolução ou de trabalho iniciado, né? Olha, Raquel, tudo é uma construção. Cada gestor, acho que faz sua parte. O gestor passado fez a parte dele. Nós chegamos e identificamos algumas coisas, que a cidade era muito dinâmica, né? Ela tem seu crescimento, todo dia são novos problemas, nós temos que apresentar novas soluções. Igual o Juca sempre fala, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade, mas a nossa obrigação é deixar melhor do que nós encontramos. Então, assim, desde o início da gestão, nós começamos a mapear todos os problemas que a gente via, alguns que a gente vai conseguir resolver, outros que a gente vai conseguir iniciar. E, a princípio, nós estamos conhecendo tudo, fazendo uma interação com os empresários, com os vereadores, com os outros secretários, para ver todos os problemas que a gente acredita que a gente possa iniciar e possa resolver. A pasta do desenvolvimento era muito ampla, era muito dinâmica, e ela envolve todas as outras secretarias, ela envolve a população em si, que a população também ela tem que abraçar, né? Entidades como a ACI, como o CDL, Sim. como o Sindicato Rural, como a cooperativa. Então, eu vejo que aqui, funcionalismo público, eu vejo que o pessoal está com uma vontade muito grande, sabe? A ACI, CDL, o pessoal do Sindicato Rural, eu vejo que tem essa vontade. E o prefeito, ele fez determinações, que ele que realmente vê o desenvolvimento, ele deu prazo, ele estipulou metas, e ele é uma pessoa muito dinâmica. Ele fala, vamos resolver, tem que resolver dessa forma, a gente se senta, todo mundo com o secretariado, alinha, e a gente já começa a desenhar essa esfera do desenvolvimento, que nós dependemos de vários fatores. Sim. E o desenvolvimento, além de depender de vários fatores, quando ele funciona para todas as secretarias. É uma questão que é muito dinâmica, então gira muito junto isso aí. É fantástico essa questão, quando você realmente valoriza o desenvolvimento econômico regional da cidade. Eu creio que funciona muito bem como uma máquina que ela depende de vários fatores. Então, a gente realmente consegue ver o resultado. A gente pensa, como você disse, desenvolvimento econômico fala sobre tudo, né? Tudo é desenvolvimento e tudo tem que gerar economia para a cidade poder crescer. Existem frentes de trabalho ou metas que vocês precisam alcançar ou iniciar para que esses resultados dos quais você falou possam ser atingidos? Eu creio que a gente precisa identificar os problemas da cidade. Nós precisamos de trabalhar com a iniciativa privada, ouvir, porque é muito importante você ouvir, porque cada um tem sua dor, cada um tem seu problema, cada empresa, o funcionalismo público, a população. É muito importante você pegar esse conjunto de ideias. Um dos movimentos que eu creio que vai trazer um avanço fantástico é que foi criado o grupo, o prefeito determinou que se criasse um grupo, o grupo chama-se Avança Sete Lagoas.
do qual o Juca Bahia é o coordenador geral, eu estou como coordenador técnico. Nós temos representantes de cada secretaria. Os secretários, eles nomearam pessoas técnicas que entendem bastante do hall ali de habilidades para poder identificar os gargalos, para melhorar fluxo, melhorar a questão de atendimento e saber os problemas que, por exemplo, não depende só da cidade. Por exemplo, nós temos que atrair empresas para a cidade. Sete Lagoas é uma cidade fantástica, de um potencial fantástico, tem muitas empresas querendo vir para a cidade, mas nós dependemos de uma série de coisas. Segurança pública, dependemos de saúde, de boas escolas e também da questão da malha viária, de logística, tem uma série de coisas que você tem que trabalhar a nível local e a nível regional também. É onde entra a articulação do prefeito, que ele é muito articulado com toda a região. Então, o desenvolvimento, ele passa por várias mãos. Então, nós temos vários objetivos, e um deles é esse grupo, o Avança Sete Lagoas, que ele está identificando. Já fizemos reuniões na CI, reuniões com o empresariado, ouvimos o empresariado, a Sala Mineira do Empreendedor, ela está funcionando muito bem, junto com o PROCON. Tanto que nesse hall nós estamos montando o Centro do Empreendedor. Esse centro vai funcionar como um primeiro passo para o empresário, para o empreendedor, para o desenvolvedor. A partir dali, ele vai saber que rumos tomar. Vou te falar um exemplo simples. A Dona Maria, porque o desenvolvimento, Raquel, ele começa pequeno. Ele começa uma empresa pequena, tanto ele abrange uma grande empresa, como essas grandes que nós temos na cidade, mas ele também atinge pequeno, porque a partir de vários empreendedores, se ele começar a movimentar, começar a saber como trabalhar e começar a gerar renda ali para a cidade vai desenvolvendo um todo, porque aquela Dona Maria ali, que ela abriu uma fábrica de conserva, futuramente ela vai estar empregando alguém, ela vai estar comprando seu carro, ela vai estar comprando no comércio da cidade, o comércio da cidade vai estar empregando, e aquilo ali é uma máquina. É um círculo, né? É um círculo. Virtuoso, né? Eu tenho muito orgulho de falar desse centro do empreendedor, que é um sonho. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque não adianta a gente falar que serviço público é fácil, tudo corre fácil, tem muita coisa que o prefeito quer fazer, mas tem as burocracias, tem os entraves, tem a legislação, tem a questão de curso. Então, assim, ideias e vontades tem, mas nós temos que trabalhar com o pé firme para não criar projetos e ideias que amanhã vão ser problema para a cidade. Não adianta criar lei, não adianta criar, porque para identificar problemas, Raquel, acho que qualquer pessoa sai na cidade e identifica os problemas. Mas nós temos que identificar soluções. E soluções viáveis. Que não adianta a gente criar soluções agora para a população que amanhã vai criar um problema. Esse centro do empreendedor, ele vai funcionar como realmente um lugar que o empreendedor vai ter um apoio. Nós vamos colocar lá dentro o PROCON, a Sala Mineira do Empreendedor, SEBRAE, vai ter o braço do SEBRAE, a Junta Comercial. E vão ter outros profissionais lá dentro que vão estar encaminhando. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Aquela Dona Maria que ela está querendo montar uma fábrica de conserva no fundo de casa. Ela vai procurar o centro, em primeiro lugar, vai procurar o centro do empreendedor. Lá vai ser instruído. Dona Maria, a senhora tem que montar um MEI, ou a senhora tem que montar uma microempresa, uma pequena, depende do tamanho do que ela vai querer. A senhora vai procurar onde a senhora vai tirar a licença. Vai precisar de licença ambiental? A senhora vai procurar tal setor, que a gente espera que tenha lá dentro. A senhora vai precisar de um alvará da prefeitura? Vai ter alguém lá para atender, ou ela vai procurar o órgão. A senhora vai ter que saber a questão do zoneamento, a senhora pode fazer esse tipo de atividade? Já vai ter alguém lá para atender. Essa Dona Maria, ela vai precisar de insumos. Ela vai querer saber, olha, quem que vai fornecer o vidro para mim montar a minha conserva? Aí nós vamos ter um cadastro dos fornecedores dentro da cidade que vai poder fornecer para ela. Nós vamos indicar, aqui nós temos fábrica que vai fornecer o vidro para você, assim, assim. Ela vai querer fazer, eu preciso de uma etiqueta para colocar, eu preciso de um rótulo para minha conserva. Na cidade nós vamos cadastrar as pessoas que trabalham com isso, as gráficas, os artistas gráficos. E assim por diante, nós queremos que tenha até educação financeira ali dentro do centro empreendedor. Isso é para atender o pequeno. E nós vamos atender para mim do pequeno, o médio até o grande. O grande empreendedor, ele quer vir para a cidade, ele vai procurar o centro, vai ter uma equipe especializada que vai estar indicando para ele quais os caminhos para ele percorrer, zoneamento, se vai precisar de licenciamento ambiental, se naquela área é permitido, questão de mão de obra. Nós vamos tratar, inclusive, questão de transporte público. Hoje nós temos empresas na cidade que têm dificuldade de contratar, porque a linha de ônibus não chega até essa empresa. Então, o funcionário tem que pegar 2 ônibus. Tem aquela questão de 1 hora que a pessoa pode usar, mas o tempo passa daquilo aí.
Então, tem empresas localizadas na cidade que a linha de ônibus não chega para lá, o funcionário tem que pegar 12, e isso encarece para a empresa. Então, tem que trabalhar a questão de zoneamento também, a questão de novas linhas de ônibus, tudo é tratado, né, com esse pessoal. Mas é um trabalho difícil, mas nós acreditamos que vai dar um grande resultado. Na verdade, é um fomento mesmo ao empreendedorismo no município. Isso. Na verdade, é um fomento, é uma ajuda, é uma capacitação. Nós vamos trabalhar a questão de capacitação de mulheres empreendedoras, questão de educação financeira. Porque, por exemplo, o microempreendedor individual hoje, ele tem um apoio, por exemplo, na sala, no PROCON, que pode ir lá, o PROCON pode ajudar ele, a Sala Mineira pode ajudar a fazer a declaração do imposto de renda dele. Então, realmente, falta muita informação, até dos benefícios que as pessoas podem fazer. O SEBRAE tem muitos cursos bons, nós temos aqui a escola técnica. Então, assim, o pessoal precisa de uma ajuda para saber onde ir, onde procurar ajuda. Porque a gente sabe que existe muita burocracia em todos os processos, né? Abrir uma empresa, fechar uma empresa, empreender da forma que for, essa questão da licença ambiental, né? As leis modificam também, então precisa estar atento sobre isso para poder não incorrer, né, numa falta aí contra a legislação. Então seria uma espécie de um local referência para que as pessoas tivessem todas as informações necessárias para ela abrir um negócio da forma mais fácil, mais simples possível, inclusive com a indicação de fornecedor, no caso. Isso. Uma das coisas que a gente precisa fazer também é porque, por exemplo, eu participei do Escalada Empresarial e eu identifiquei lá que tem muitas empresas precisando comprar. Tem muitas empresas precisando de serviço. E tem muitos prestadores bons de serviço em Sete Lagoas. Sete Lagoas tem excelentes profissionais. E nós descobrimos que essas pessoas não se conectam. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é um site. A princípio, o nome seria Sete Lagoas Estou Aqui. Por quê? Você é fornecedora de banana. Você vai cadastrar. Eu sou fornecedora de banana. A escola tal, a empresa tal precisa fornecer um lanche para os funcionários ou quer fazer alguma coisa, quer introduzir o alimento lá. Ela vai te encontrar ali. Por exemplo, eu tive notícias de empresas precisando de fabricar uniformes, 1000 uniformes. Ela não estava achando quem fosse fornecer. E outra coisa, tem aquela famosa Dona Maria, porque ela vai ver lá também as demandas do município. Sim. Se ela vê lá, empresa está precisando de uniforme, empresa tal está precisando de uniforme, eu vou me especializar e vou montar uma confecção para mim. É uma forma das pessoas descobrirem como empreender. E a questão, às vezes as pessoas até cometem erros por não ter informação. Por exemplo, nós tivemos notícia de uma senhora semana, nós somos e ajudamos ela, porque ela tem um comércio pequeno. Ela montou do lado desse comércio uma área pequena lá, que cabe 30 pessoas, para às vezes fazer uma confraternização, um lugar fechado, pequenininho, nada exagerado. Ela foi procurar na prefeitura, só que ela chegou na prefeitura, no departamento responsável, e falou que queria montar um espaço para festa. A pessoa que atendeu, normalmente ela colocou espaço para festa. Isso já cai na classe 3, aí é uma coisa mais complexa. Então, assim, estava travando a questão da licença dela, do alvará dela, porque ela não soube explicar o que é. Então, a gente precisa realmente ajudar esse empreendedor desde o início, tanto o empreendedor quanto o grande empresário. Quando você faz contato, quando você faz conexões, as coisas funcionam. Sete Lagoas tem excelentes profissionais que às vezes a gente nem sabe. E esse centro, ele foi uma ideia dentro do grupo Avança Sete Lagoas? Na verdade, esse centro do empreendedor é uma ideia do Juca. O Juca Bahia que já iniciou com essa ideia de fazer esse centro do empreendedor e nós somos realmente capitulando e vendo que realmente é uma coisa que precisa. Como você falou da burocracia, o Estado é burocrático, o município ainda é muito burocrático. Estamos trabalhando em sistema de gestão. O prefeito agora contratou uma empresa que está fazendo um aplicativo, que você vai ter várias coisas ali, dentro do aplicativo você vai poder resolver e as demandas vão chegar tudo no painel da porque a prefeitura ela ainda tem muitos departamentos que trabalham muito no papel. Então, assim, precisa resolver essa questão desse fluxo. É uma prefeitura muito grande, são muitos funcionários, é uma população grande. Então, precisa resolver. É muito dividida, né? Muito dividida. Às vezes falta informação. Sim. Então, assim, os secretários estão muito bem intencionados. Quando a gente liga, pede informação, eles informam, eles ajudam na medida do possível. Mas não tem como. É muita coisa, é muita gente. Os secretários, eles têm muito trabalho, estão com muita vontade, mas precisa de ter essa conexão ali, um sistema de gestão para poder saber o que está acontecendo para uma... Porque toda secretária, uma depende da outra para tudo, né? Sem dúvida. E aí você está falando também de geração de emprego, você está falando de expansão imobiliária também, porque quando se cria mais emprego, mais pessoas se interessam. Nesse sentido, como tem sido feito, né, o planejamento, ou como que tem que ser pensado nessa questão da expansão
da cidade, né? Eu nem falo só imobiliária, porque imobiliária é uma consequência, mas a cidade como um todo. Porque a gente vê bairros aí que a gente nem sabe onde que fica, né? Escuta falar e não sabe onde que fica, do tanto que a cidade cresceu de uns anos para cá. Sete Lagoas cresceu muito, as pessoas querem vir para Sete Lagoas, a localização é ótima, tem um clima bom, tem pessoas, as pessoas são boas, são hospitaleiras, tem muitas empresas aqui, então as pessoas estão vindo para Sete Lagoas. Isso é um bom sinal que as pessoas estão se sentindo seguras, as pessoas estão sentindo que é uma cidade boa e elas querem investir aqui. Uma das coisas que vai estar sendo feita é a questão da atualização do plano diretor também, para estudar. Mas isso é um negócio que é bem complexo de fazer, porque você tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir também as empresas. Então a questão é o desenvolvimento sustentável. Tem que ter moradia. Não adianta falar, vamos parar a questão de loteamento. Isso é uma opinião minha. Tem que ter uma sustentabilidade. As pessoas precisam morar, mas com sustentabilidade. Tem as APAs daqui, a APA da Serra Santerena, a APA do Paiol, tem várias, isso tem que ser respeitado. Então, assim, tem que ser um crescimento que seja bom para todo mundo, inclusive a questão ambiental. Eu vejo, Raquel, que precisa muito a gente introduzir essa questão da questão ambiental na cultura das pessoas. Porque ainda tem, não é só aqui em várias cidades, ainda tem gente que você passa e vê jogando sacolinha de lixo para fora do carro. Então, assim, isso é uma questão cultural. Então, uma das coisas que o prefeito determinou que é uma coisa que quer que volte realmente a questão do Parque da Cascata. Eu tenho ido lá, estive lá hoje, está maravilhoso, está sendo reformado, vai ser reativado, vai ser uma coisa fantástica para a cidade, vai ser mais um ponto de encontro da cidade. Na Semana do Meio Ambiente, nós já levamos várias turmas de crianças, tivemos atividades lá com bombeiro militar, polícia ambiental, legendários, todo mundo se uniu lá, a própria prefeitura, secretário do Meio Ambiente. Foram várias atividades lá. Então, as crianças que vão ser os futuros guardiões daquilo ali, eles já estão conhecendo. Foram visitas fechadas e guiadas. Porque em breve, quando ele abrir, vai ser um patrimônio. Então, assim, é a questão do desenvolvimento sustentável. Não adianta fechar aquilo. É um patrimônio da cidade, tem que ser aberto e o público tem que aprender a cuidar daquilo ali. Mas eu acho que com o trabalho, com a conscientização dessa nova geração que está vindo, isso vai mudando, essa questão cultural. É porque hoje, às vezes, você vê gente criando porco dentro da cidade, solto na rua. Essa pessoa precisa de uma orientação, precisa de entender que isso não cabe mais ali, porque isso mudou um pouco, que oferece uma série de riscos, às vezes até complicado para a fiscalização, mas a gente está trabalhando também muito no educativo. Não é chegar e multar, a gente está trabalhando no educativo, explicando a essas pessoas como realmente funciona e que elas têm que migrar para um outro tipo de coisa que às vezes não funciona mais aquele por questões ambientais. Que é a evolução também, Túlio, a gente vai rapidamente para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre desenvolvimento econômico, porque é o grande tema aqui, mas também sobre agropecuária. É daqui a pouquinho. Estamos de volta nesse Frente a Frente que fala sobre desenvolvimento econômico, agropecuária. O nosso entrevistado é o Márcio Túlio, que é o responsável, é a secretária adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, é responsável por essa e pela pasta da agropecuária. E você falou, Túlio, sobre a questão do Parque da Cascata, e é um assunto que muito nos interessa, né? Porque a gente está nessa expectativa da volta do Parque da Cascata, que é um ponto turístico sempre foi muito frequentado, muito visitado e muito bonito. Como que está hoje? Qual que é a previsão de abertura? Como é que está hoje os preparativos, as tratativas, vamos dizer assim, para que ele seja de fato um lugar que pode ser frequentado? Raquel, como eu havia te falado, o prefeito está reformando, está preparando todo o parque. E nós fizemos algumas atividades na Semana do Meio Ambiente, igual eu te falei, levando as crianças lá de várias escolas estaduais, municipais, escolas particulares, para conhecer, que vão ser os futuros guardiões. O Douglas esteve lá, conversou com as crianças, conversou com todo mundo, alunos de 8 a 18. O que ele perguntou lá, quantos de vocês já veio aqui antes? 80% não conhecia o Parque da Cascata. 80% não conhece aquele lugar maravilhoso. E assim, a população ainda não tem acesso ao como que está lá hoje, mas assim, está maravilhoso, está muito bem cuidado, está sendo feito as obras lá. O Parque da Cascata, eu creio que a população, eu já vi muito aí no Parque da Cascata, depois ele ficou anos fechado, né? Eu creio que a população é uma coisa que a população mais pede, é isso. Então, é um dos grandes projetos do prefeito Douglas, do secretário Juca Bahia, a questão da abertura, da entrega do Parque da Cascata
para a população. A previsão é que abra para o público, se tudo correr bem, em outubro. Está vendo a questão do restaurante, que tem que fazer, né, a sessão ou talvez licitação do restaurante para ter uma operação ali. Está vendo a questão da estrutura, que tem que ter segurança, tem que ter guia, tem que ter uma série de coisas. E a Prefeitura também montou uma comissão, está trabalhando com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que vai ser feito o projeto, né, de gestão, desenvolvimento e da potencialidade do parque, porque lá tem muito mais potencial do que a gente vê. Eu imagino que lá tem potencial para escalada, rapel, sim, arborismo, trilhas de bicicleta, trilhas a pé de vários níveis, passeios, várias coisas. Então, assim, vai ser feito esse estudo. Após isso aí, vão ver alternativas de como vai ser a gestão do parque para abrir para o público. Porque tem que abrir para o público, tem que ter uma gestão, tem que cuidar e tem que ter o que ofertar para o público lá. É uma coisa que é uma expectativa muito boa, ele vai sim abrir, agora tá vendo aqui só questões burocráticas, vai ter toda uma estrutura e a população vai ter de volta esse bem assim que muita gente ainda, dessa geração ainda não conhece. E o pessoal vai ficar maravilhado quando for lá em cima e ver o que está sendo feito lá. É uma das coisas que o prefeito determinou, que o prefeito quer, que realmente o parque seja devolvido para a população. E, na verdade, tudo isso gera o turismo, né? Não só os visitantes naturais aqui da cidade, mas também gera o turismo que está ligado também com o desenvolvimento da cidade, que toda cidade precisa estar preparada também para essa questão do turismo. E a gente estava falando sobre a questão da expansão, né? E aí, eu queria voltar um pouquinho no assunto da questão da expansão imobiliária, porque a gente tem visto muitos loteamentos sendo abertos, né? Muitas áreas sendo utilizadas para essa expansão imobiliária. Eu queria entender um pouco como é que está sendo conduzido. Você falou sobre a preocupação com o meio ambiente e tem que ser um desenvolvimento sustentável, como você disse, né? Porque a gente tem as APAs, né? Todas as áreas de preservação ambiental. Mas muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Tá legal isso? Esse loteamento, ele está respeitando? Como que está sendo conduzido na Secretaria? Olha, a questão de loteamentos, ele passa por várias secretarias. E quando ele passa pelo meio ambiente, ele tem que atender todas as exigências. Tem CODEMA, tem as exigências da Secretaria, tem os conselhos. Se estiver dentro de um APA, ele tem os conselhos. É assim, o critério é muito rigoroso. Eu posso te garantir que ele é muito rigoroso de tudo. De questões ambientais, do licenciamento, de zoneamento, em outro departamento. Mas, assim, os loteamentos que são aprovados hoje, eles têm um critério muito rigoroso. E não é uma coisa só da Secretaria do Meio Ambiente, só da DLO ou só da Secretaria de Obras. A população também é ouvida através dos conselhos das APA e do CODEMA, que o CODEMA tem vários representantes, inclusive representante da Polícia Ambiental, se precisar, o Ministério Público também é consultado. Então, assim, tem muitos critérios hoje. Talvez a população entenda que possa haver alguma falha na aprovação de A ou B, mas é questão de legislação. Então, hoje o critério é muito específico. Então, assim, todos os loteamentos que estão aprovados passaram por esses critérios. Então, assim, é a questão do desenvolvimento sustentável. Tem lugar que pode lotear, tem lugar que não pode, tem lugar que vai ser analisado em qual que é a situação, tem coisas que precisam de atualizações, mas hoje a Prefeitura ela é muito criteriosa. Às vezes algum empreendedor até reclama do critério, do rigor, mas tem que ser feito, porque nós, meio ambiente, os outros departamentos da Prefeitura, somos muito fiscalizados. Os vereadores estão sempre acompanhando, tem muitos vereadores que realmente são ligados às questões ambientais. Hoje, por exemplo, tem o Theo da Ecoterapia, ele é policial ambiental, ele entende muito disso, está sempre acompanhando. Tem os outros vereadores, Heraldo da Saúde. Então, assim, esse pessoal, eles são muito criteriosos também. Então, são vários olhos ajudando a fiscalizar aquilo ali, Tem Ministério Público também. Então, a população também está sempre de olho, está sempre participando dos conselhos e das APAs. Então, assim, hoje eu posso te garantir que tem muitos critérios que, para um loteamento ser aprovado, inclusive, ele tem os condicionantes, ele tem que fazer a urbanização, porque antigamente o empreendedor... Não é que em várias cidades o empreendedor vinha, abria rua, não asfaltava, não colocava água, luz, nem esgoto, não fazia nada, vendia os lotes, simplesmente desaparecia. Hoje isso não existe mais, ele tem que fazer toda a infraestrutura, fica lotes calcionados que ele precisa, que a prefeitura só libera aqueles lotes para ele, que ela segura uma parte daqueles lotes ali, depois que ele cumpre todas as condicionantes ali. E ele continua por um tempo cumprindo tudo ali. Você pode ver que hoje nós temos
loteamentos de alta qualidade na cidade. Você pode ver que hoje o serviço é muito caprichoso, o asfalto é bom, meio fio, a drenagem, iluminação. Hoje eles têm que seguir esse critério, caso contrário não consegue aprovar. Uhum. Você estava falando dessa questão do desenvolvimento e a gente pensa também na geração na verdade, na atração de empresas aqui para a cidade. Muitos vereadores, né, sempre estão levantando essa bandeira, e Heloísa Frois é uma delas, para facilitar essa atração de indústria e de empresa para a cidade. O que essa gestão tem feito nesse sentido para facilitar ou proporcionar, né, esse interesse das empresas por Sete Lagoas? O que eu acredito, Raquel, nós temos que atrair, sim, empresas. Inclusive, a Heloísa deu algumas sugestões, o Juca trabalhou nisso também, e o prefeito também. Então, está sendo um conjunto, já estão estudando a questão da legislação sobre incentivos. Porque tem que ter. Sete Lagoas não tem nenhum incentivo hoje fiscal para trazer empresa. Mas temos que pensar da seguinte forma: nós precisamos trazer empresas para a cidade. Mas se eu for procurar uma empresa, nós temos que saber receber. Nós temos que ter infraestrutura, nós temos que ter malha viária, nós temos que ter educação, nós temos que ter segurança, nós temos que ter, inclusive, mão de obra. Uhum. É onde vai capacitação, onde vai preparação, é onde vai as empresas para atender. Porque nós temos notícia hoje de empresas que fabricam peças aqui e essas peças vão para ser finalizadas em São Paulo. Por que não finalizar aqui? Conversei com essas empresas, a questão de mão de obra técnica especializada. Uhum. Estamos trabalhando junto com a Escola Técnica, que tá fazendo uma reformulação para estar preparando isso aí, Senai, estamos trabalhando com o Sebrae também. Porque não adianta só atrair empresa, a gente tem que atrair, segurar, e essa empresa está satisfeita aqui, e a população e os trabalhadores que forem para aquela empresa também ter um retorno para ele. Então, assim, não adianta a gente só trazer a empresa, a gente tem que trazer a empresa, mostrar nosso potencial e mostrar que realmente aqui é o melhor lugar para ela. Nós temos dificuldades hoje, por exemplo, tem empresas, grandes empresas aqui, multinacionais, que quando o CEO ou o gestor chega em Confins, de Confins ele vem para cá, ele enfrenta essa estrada aí, que é uma dificuldade. É lógico, não é um problema municipal, mas é um problema regional. Uhum. Por isso a questão da gente ver a questão de precisar de deputados, de pessoas ligadas aqui da região. É muito importante. Às vezes a pessoa acha que não, mas é muito importante, Raquel, ter deputados daqui, pessoas da região, que conheçam os problemas da região, não só o deputado que passa aqui só de avião. Por quê? Não adianta o prefeito se desdobrar e trabalhar toda a cidade se os acessos da cidade ou as burocracias estaduais atrapalham isso aí. Então, por isso, precisa criar uma força política muito boa aqui na região, pessoas que gostam daqui, pessoas que são daqui, conhecem os problemas para melhorar a região. Então, tudo é um conjunto. Uhum. Duas questões. Uma existe já um catálogo, assim, vamos dizer, de empresas que estão para vir para cá? Você poderia antecipar alguma coisa? Tem algo nesse sentido? Olha, a notícia é boa porque sempre está tendo empresa querendo vir para cá. Nós temos algumas empresas que solicitaram quais terrenos tem no município, está sendo feito esse levantamento. Tem uma empresa que vai vir aqui, se eu não me engano, é uma empresa americana, que foi até a vereadora Heloísa Frois, que está fazendo essa ponte, esse contato. Tem muitas empresas querendo vir para cá e as empresas daqui também estão querendo expandir. Sim. Então, eles precisam do apoio da prefeitura de uma série de coisas, inclusive da ajuda na capacitação, da ajuda da questão do fluxo de licenciamento, do fluxo da gestão. Tem muitas empresas que querem vir para cá, as empresas daqui estão querendo expandir. Tivemos notícias que, se eu não me engano, a Iveco parece que vai fazer uma expansão também. Então, o que a gente quer é que as pessoas se capacitem, porque emprego a gente crê que vai ter muitas boas ofertas aí. Tem muitas empresas boas querendo vir para cá. Sim, e aí nessa questão da capacitação, você falou da escola técnica. Seria mesmo voltado para a escola técnica? A gente tem também o Instituto Federal que dá para ser implantado aqui. O Instituto Federal vai ser implantado, escola técnica. O Sebrae também tem muita capacitação. A Sala Mineira está se preparando para isso. E no Centro do Empreendedor que eu te falei, a gente quer também trabalhar esse direcionamento. Por quê? Nós identificamos que as empresas, às vezes, elas precisam de certo tipo de mão de obra que não tem a capacitação aqui. E, às vezes, o pessoal daqui está capacitando profissões que não vai ser o interessante para aqui nesse momento. Um exemplo. Eu preciso de certo tipo de engenharia, não tem aqui, mas outro certo tipo de engenharia tem muita oferta. Então, a gente tem que trabalhar junto com o empresariado, com as empresas, para saber que tipo de profissional que eles precisam. Não adianta. A gente não consegue formar todas as profissões. A gente tem que direcionar para as profissões que precisam aqui nesse momento e as profissões de futuro.
Beleza. Qual vai ser a profissão de futuro? Beleza. Hoje a questão inteligência artificial. Nós precisamos de ter capacitação para esse tipo de coisa, porque não adianta, não tem como fugir do futuro. E em todas as áreas, né? A inteligência artificial pode ser utilizada nas empresas, nas indústrias, no pequeno comércio, enfim. É realidade. E nós estivemos visitando a Iveco, a Ambev, várias empresas grandes. Tem muitas empresas aqui que realmente eles estão dando um salto de tecnologia. Então, assim, se a população conhecer o que tem aqui dentro da cidade, talvez muita gente possa dar um valor maior, porque realmente aqui tem muita coisa boa acontecendo e tem muito bom profissional aqui. As pessoas precisam de informação também, né, Túlio? Às vezes falta isso, né? Justamente. A gente tem locais que podem capacitar, as pessoas precisam tentar encontrar essas informações. E a gente tem o objetivo aqui também de informar o que está acontecendo. E outra coisa, Raquel, a gente quer estudar uma forma, nós não sabemos tudo, nós estamos aprendendo várias coisas, nós estamos aprendendo, ouvindo com a população, e nós identificamos também que as empresas precisam criar uma forma de mostrar para aquele profissional que está entrando no mercado, para aquele jovem, que se ele for para aquela empresa, ele vai ter um futuro promissor. Eles precisam entender isso, porque ele pensa, eu vou entrar aqui, na carreira, eu vou ficar nesse cargo a vida toda. Não, se eu entrar aqui, eu vou ter capacidade de crescer muito na empresa. Como muitas pessoas daqui cresceram, eu já tive notícias de gente daqui que já foi para a Itália trabalhar. Sim. Tem uma pessoa que trabalha comigo no desenvolvimento, que o marido dela hoje está prestando serviço na China. Então, a gente vê que realmente as empresas precisam mostrar que é bom estar lá. E as pessoas têm que ficar atentas a essas oportunidades, né? Às vezes é um nicho que está se formando ali, pouco profissional, tem que correr atrás. Justamente. A gente está finalizando, assim, tem alguns minutos, mas eu tenho que falar um pouco da agropecuária, que a agropecuária há um movimento na cidade para fortalecer a agropecuária, né, Túlio? Existem muitos produtores rurais aqui na cidade, a gente sabe que é uma economia também. O que a pasta está fazendo nesse sentido? Olha, no agro, no geral, a boa notícia é que Minas Gerais, o nome já fala, Minas Gerais, é um estado minerador. E pela primeira vez nós ultrapassamos a questão de exportação. Hoje o agro exportou mais, né, do que o minério. Então já é uma notícia boa. Nós temos uma nova diretoria do Sindicato Rural. Nós temos muita gente hoje que realmente está preocupada e está dando atenção para o agro. O município ele tem vários programas, tem programa de barraginha, tem programa que a gente está reativando, tem um programa dos tratores que faz o serviço para os pequenos produtores. E a gente quer linkar também com a questão das feiras livres, das hortas, que é um grande potencial. A gente está dando uma reformulada nas hortas, que é um trabalho fantástico que o pessoal da prefeitura faz. É uma referência, né? É uma referência e nós precisamos de dar muita atenção para essa questão das hortas, inclusive questão de capacitação. Nós queremos também, inclusive, certificar. Nós estamos reativando o Serviço de Inspeção Municipal, porque o pessoal que faz manipulados, eles vão poder vender com o aval da Vigilância Sanitária, com o aval do Serviço de Inspeção. Ou seja, nós vamos certificar esses alimentos para a população ter uma segurança na questão da saúde ali e esse pessoal poder trabalhar com liberdade. Nós queremos também certificar os produtos das hortas. É coisa simples, a gente fazer curso de boas práticas, ensinar a questão de manipulação para esse produto da horta ser certificado. E nós estamos também caminhando para poder diversificar mais os produtos da horta, porque, por exemplo, hoje a questão do produtor, a maioria quer produzir coisa que com uma semana ele vai poder vender. Um alface, uma cebolinha, uma coisa assim, porque ele vai ver que em pouco tempo ele vai ter aquele dinheiro. Sim. Mas a gente precisa trabalhar junto com ele, que talvez ele vai entender que se ele produzir outro tipo de coisa que demore um pouco mais para ele pôr a mão no dinheiro, mas quando ele pôr a mão no dinheiro, vai pôr a mão em muito mais dinheiro, que tem uma demanda maior. Tem a questão da merenda escolar também. A prefeitura compra muito e ela procura comprar desses produtores. A partir do momento que esse pessoal estiver certificado, estiver funcionando, inclusive nós queremos trabalhar o turismo nas hortas, porque nossas hortas são as maiores do mundo. Vamos trabalhar para ela voltar a ser a maior do mundo. Estamos organizando, estamos qualificando, estamos dando apoio, foi distribuído aqueles mini tratores para todas as hortas. A gente está trabalhando isso aí, é um trabalho lento, mas é um trabalho que é firme. Esse pessoal é um pessoal que quer realmente trabalhar. Agora, tem pessoas ali que estão ali por lazer, estão ali para desestressar, tem pessoas que precisam do dinheiro ali, mas assim, é um trabalho que tem que ser feito em várias frentes. Bom, a gente está finalizando aqui com o Márcio Túlio. Boas notícias que você trouxe aqui, né? Quer dizer, a expectativa de crescimento, ela é real. Ela é real, depende do município, depende da gestão do município, depende também da população. E agora, o prefeito quer que a gente realmente chame
todos para ouvir o empresariado, ouvir o secretário Juca Bahia tem reunido muito com o empresariado, tem reunido com o pessoal da CI, com a CDL, inclusive tem a questão do Plano Avanço 7 Lagoas. Estamos na expectativa, tivemos vários movimentos para estar montando uma agência de desenvolvimento aqui. Essa agência de desenvolvimento vai ser uma coisa mais... essa agência vai nos ajudar a preparar 7 lagoas e vai colocar 7 lagoas numa vitrine para outras grandes empresas virem para cá. Mas nós precisamos fazer o dever de casa e preparar a nossa casa para receber essas empresas. Muito bem. A gente deixa aqui a TV e a Rádio Câmara abertos para você trazer informações, Túlio, para a gente ajudar a informar a população sobre cursos, sobre desenvolvimento, sobre oportunidades, que talvez seja o mais importante, sempre que vocês precisarem, viu? Pode contar com a gente aqui. Muito obrigado. Agradeço a sua presença aqui conosco. O Frente a Frente fica por aqui. Obrigada a você pelo carinho da sua atenção. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.